Boa noite, meus queridos irmãos, como vocês estão? Queria convidar, por gentileza, todos a se colocar de pé, tomar o seu assento, né? Aqueles que não estão no lugar, eu peço por gentileza que venham. E vamos dar início a essa noite, que eu tenho certeza que vai ser uma noite especial daquilo que o Senhor vai fazer conosco, né? Estamos muito felizes por essa oportunidade. E eu queria nesse momento perguntar, quantos estão nos visitando nessa noite pela primeira, segunda ou terceira vez? Por gentileza, ergue a tua mão. Estou vendo alguns daqui. Boa. Vamos dar um aplauso para Jesus pela vida dos nossos visitantes? Glória a Deus. Antes da gente orar, eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do teu lado, esse visitante, ou enfim, e desse um abraço nela e dissesse: que bom que você veio, meu querido, minha querida. É isso aí, essa é a comunhão, é isso que o Senhor planeja para nós, que a gente viva em família, que a gente viva em comunhão. Não tem nada lá fora que possa preencher o que o Senhor faz aqui dentro na nossa vida. Então saiba que ao teu lado tem uma pessoa que você pode contar, ao teu lado tem um amigo verdadeiro, e acima de toda e qualquer coisa nós temos um Pai que nos ama, amém? Amém mesmo? Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos nesse momento. Se você pode, além de fechar os teus olhos, ergue a tua mão junto comigo. E assim como tu ergue a tua mão, ergue a tua voz em oração nesse momento. Agradeça ao Senhor pelo teu dia. Agradeça ao Senhor pela tua vida. Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por toda a bondade que Ele tem manifestado ao longo de cada um dos dias dessa semana. Ao longo de todos os dias da tua vida, o Senhor tem sido conosco. Jesus, nós te agradecemos nessa noite. Obrigado, Pai, pela tua bondade. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque tu nos enviou o teu Filho, Senhor. Aquilo que tu tinha de melhor, tu enviou para que nós pudéssemos, Senhor, hoje, nessa noite, ter comunhão contigo, Pai. Tu enviou o teu Filho para que nessa noite nós pudéssemos ter a presença do teu Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós, Senhor. E nós te pedimos que essa noite não venha ser mais uma noite, que essa noite não venha ser mais um culto, mais uma liturgia, mas que tu possa, Senhor, tocar as nossas vidas nessa noite, que tu possa, Senhor, nos levar ainda mais numa intimidade profunda contigo, Senhor, nessa noite, e que nós possamos, Pai, entender aquilo que tu tem planejado, preparado, pronto para as nossas vidas nesses dias, Senhor. Nós te pedimos, abençoa cada um que está aqui nessa noite. Nós te pedimos, rompe com toda a resistência, Deus, com toda a distração, Deus, com toda a ansiedade, com tudo aquilo que, quem sabe, possa tentar roubar aquilo que tu quer fazer. E nós declaramos, Pai, uma noite da tua presença. Nós declaramos, Pai, uma noite onde o teu Espírito Santo tem liberdade, Senhor. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Espírito Santo, tu és desejado nesse ambiente. Senhor, nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória, nós te damos, Senhor, como nós sempre te daremos, todo louvor, amém? Amém mesmo? Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Boa noite, meus irmãos, quero convidar você a louvar com toda a sua alegria, com toda a sua voz. Vamos começar cantando uma música sobre a nossa alegria, amém? Começa assim: tua alegria é a força do meu coração, dono dos meus dias és, meu rei, minha canção. Cante assim: junto a ti é o meu lugar, tu és minha casa, minha morada, e eu sou teu lar. Se um alto monte ou fundo vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom e não há um dia sequer que o Senhor seja bom. Ainda que a vida não deu o seu
seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti. Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração. Todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti. Senhor, eu me alegrarei. Vinícius, junto a ti Vamos com as palmas. é o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada, eu sou teu lar. Se no alto monte, profundo vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. Me lembrarei, eu tenho um pastor que não falhará. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Quando Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração. Todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. eu creio em ti, minha esperança, o teu amor me guarda por onde eu for. Eu creio em ti, eu creio em ti. Minha esperança é o teu amor me guarda por onde eu for. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja Alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração. Todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Oh, 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 Aplauda o Senhor Jesus nessa noite, amém? Vamos continuar louvando Ele nesse lugar. Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um
Aplauda o Senhor, amém? Vamos continuar louvando Ele nesse lugar. Levante suas mãos e diga isso. As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Cante em resposta a Ti. Levante suas mãos, expresse sua gratidão a Ele agora, nesse momento, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Cante isso, diga.
voz, vamos orar, vamos agradecer. Vamos levantar o nome do Senhor aqui, vamos levantar um aleluia para Ele. Vamos levantar, vamos erguer o tom da nossa voz. Ele é digno de ser adorado. Eleve a tua voz, eleve as tuas mãos. Tudo que tem é um aleluia. Aleluia. Quem quer deixar não tenho nada a coração cantando Obrigado, Senhor, porque nós temos convicção de que nós não estamos sozinhos aqui nessa noite. A Tua presença está conosco, Senhor. E por isso nós te agradecemos e te pedimos, fala conosco, Senhor. Cumpre aquilo que Tu tem estabelecido para a vida de cada um aqui. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Você pode tomar o teu assento por um instante. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria dar alguns anúncios bem rápido e não quero de forma alguma interromper aquilo que o Senhor já começou e está fazendo no nosso meio. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer pela banda, né, esses queridos que se disporam a estar aqui conosco nessa noite, pela vida do Binho. Quantos aqui vieram do centro? Por gentileza, erga a mão para mim ver. Glória a Deus. Vamos aplaudir a vida dos nossos irmãos. Glória a Deus. Estamos muito felizes de ter a presença deles aqui, bem como de cada um dos nossos convidados, né? Eu queria perguntar, quantos aqui trouxeram mais de um convidado aqui nessa noite? Tem alguém que trouxe mais de um convidado? Estou vendo uma mão só levantada. Mais de um convidado, só tem um que trouxe? Wellington, por gentileza, passa aqui. O Wellington está levando para casa, ó, e para aqueles que não sabiam, um planner, edição limitada, né, dos jovens e do nosso seminário de paternidade. Então, se você quer ter um igual a esse, só tem uma regra para você cumprir: trazer visitantes aqui. Wellington, e o Wellington levou tão a sério o negócio que ele trouxe o próprio pai dele. Olha só que legal, né? Então fica para nós o bom exemplo do Wellington e que nós possamos também, no próximo sábado, que nós vamos estar aqui novamente, serão 3 sábados com convidados especiais, com bandas, né, com amigos. Então que você traga alguém contigo para repartir aquilo que Jesus quer fazer. É ou não é? Porque o propósito do Evangelho é que a gente vá e leve adiante. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então quer uma oportunidade melhor de pregar o Evangelho do que convidar alguém para estar aqui conosco? Então fica, né, para o próximo sábado, mais uma oportunidade de você trazer um convidado e ainda levar para casa um presente muito especial. Amém? Eu queria colocar também no telão nesse momento, por favor, Pinheiros, coloca ali para nós. Nós temos um lançamento aqui nessa noite para fazer. Nós vamos fazer umas camisetas para evangelismo aqui na congregação. Então elas estão lá no telão, né, umas camisetas bem legais que a gente fez. E se você quer garantir a sua camiseta, quantos gostaram da camiseta? Alguns não gostaram, mas tá tudo certo. Quantos gostariam de ter uma camiseta dessa? Show de bola, maravilha. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um formulário do Google, nós vamos colocar o formulário no Instagram, nos grupos todos que vocês estão, e ali você vai poder escolher: eu quero uma camiseta oversize, que é aquela maiorzinha, para quem tem um pouquinho de barriga, que não é o meu caso, tá? Ou se não, as meninas, né, eu quero uma baby long, né, aquela baby look que é um pouquinho mais comprida, vai ter também. Ou se você quer uma camiseta, né, padrão, tamanho normal, vai ter para todos os tipos, todos os gostos, e você vai poder garantir a sua. Tá beleza? Combinado? Glória a Deus. E por último, não menos importante, nós queríamos, né, louvar a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Porque a gente fala de trazer um convidado, a gente fala de convidar as pessoas, mas o convidado mais importante que já está aqui nessa noite é o Espírito Santo de Deus.
Eu tenho certeza que vocês não estão aqui por acaso. Vocês não estão aqui porque alguém, um amigo te convidou, mas porque antes mesmo que você pensasse e sonhasse, o Senhor já tinha você nos planos dele. Tem um salmo que diz, Salmo 139, que fala que quando a gente ainda era uma substância uniforme, uma substância sem forma, no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha todos os nossos dias estabelecidos. Então nessa noite saiba que independente da tua história, da tua trajetória, daquilo que você já viveu, o Senhor tem um plano para a tua vida. E nessa noite mais uma vez Ele vai com toda certeza falar ao meu e ao teu coração. Amém? Amém mesmo? Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. E um último aviso, temos também a nossa cantina ao final. Vai ter cachorro quente, um valor bem acessível, R$10. Também alguns outros lanches. Então, depois no final você pode ter um momento de comunhão. Temos a mesa, alguns jogos ali, então fique à vontade. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos desconectar de quem está do nosso lado nesse momento. E vamos fixar o nosso entendimento, os nossos olhos naquele que é o autor e o consumador da nossa vida. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado porque Tu é bom, Senhor, e a Tua bondade ela dura para sempre, Senhor. Nós te pedimos que nessa noite Tu venha ainda mais, Senhor, tocar os nossos corações. Nessa noite Tu venha ainda mais, Senhor, falar com as nossas vidas, Senhor. Que nessa noite tudo aquilo, Pai, que Tu tem para tratar nos nossos corações, tratar nas nossas emoções, tratar no nosso entendimento, Pai. Que nós venhamos estar sensíveis e atentos e com o nosso coração quebrantado, Pai, para ouvir a Tua voz. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, segue conosco. Espírito Santo de Deus, fala e ministra aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, faz aquilo que não é por força e nem por violência, mas é apenas pela Tua doce presença. Nós te pedimos, vem sobre nós, Senhor. Tu és bem-vindo, Tu és desejado, e nós te adoramos nessa noite. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar.
só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Diga uma coisa. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Diga mais uma vez uma coisa. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Eu quero a ajuda de vocês agora com as palmas, comunidade, cantando dia e noite. Cante assim. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia. Diga isso mais uma vez. Dia e noite, dia e noite, noite e dia, sem cessar, noite e dia. Vamos uma última vez declarar que só Ele é santo. Diga assim: só Tu és santo. Levante suas mãos. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro. Não há outro como. Diga mais uma vez. Só Tu és. Só Tu és. Só Tu
Jesus, nós te amamos. Nós amamos a tua presença, nós amamos estar na tua casa, nós amamos a tua obra. Nós amamos, Senhor, tudo aquilo que tu tem feito na nossa vida, no nosso coração. Fecha os teus olhos, jovem, você que está aqui nessa noite. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu nome mais uma vez neste lugar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade extraordinária que tu nos concede de estarmos na tua presença. Obrigado, Jesus, porque a tua graça, o teu amor, o teu carinho estão conosco nesta noite. Nós te convidamos, Jesus Cristo. Ei, Cristo poderoso, toma ainda mais o teu lugar de direito entre nós. Te assenta conosco neste lugar, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz e, portanto, nós abrimos o nosso coração para ti. Dispomos, Senhor, o nosso tempo, a nossa mente nesta noite. Estamos prontos a ouvir o que tu tem para falar para nós. Nós queremos nesta noite compreender um pouco mais da tua vontade para a nossa vida, do teu propósito, do teu querer. Então, Espírito Santo, vem, nos ajuda. Senhor, toma todos nós que estamos aqui. Nós nos humilhamos diante de ti. Nos humilhamos diante do teu trono de glória, de poder, de majestade. Sim, Senhor, tu és grande, tu és poderoso, tu és magnífico, tu estás acima de tudo, de todos. Nós te adoramos, exaltamos e engrandecemos o teu nome nesta noite. Nós dizemos para ti, Jesus, sim, tu tens o controle e o domínio sobre todas as coisas. E nesta noite, Senhor, nós estamos aqui porque nós temos uma convicção que tu vai falar conosco, que tu vai tocar nossa vida, que tu vai nos transformar um pouco mais. Então, por tudo que tu vai fazer, nós já te agradecemos, nós te louvamos e nós te damos um forte aplauso em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Antes de sentar, cumprimente aí quem está do teu lado, abençoe a vida dessa pessoa. Glória a Deus. Deus é bom. Quantos acreditam que Deus é bom? Amém? Estamos aqui com muita alegria nesta noite. E esta noite não fiz nenhum esboço, né, irmãos? Não fiz nenhum esboço para discorrer com vocês. E eu entendi em Deus desde que o Micael me convidou para estar junto. Eu entendi em Deus que nós deveríamos, ou eu deveria falar com vocês de coração para coração, sabe? A gente sempre vai em muitos lugares ministrar, enfim. Deus tem sido misericordioso conosco. E aí quando foi dado esse tema, né, paternidade, para estes 3 sábados, isso é algo que mexe com o meu coração, né? A paternidade, não só a questão paternidade física, mas também questão de paternidade de Deus para conosco, como nosso Pai excelente, grande, extraordinário que é. Eu quero ler uma passagem da Bíblia com vocês. Abra, por favor, comigo no livro de Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler o primeiro até o 3º versículos. Efésios, capítulo de número 6. Glória a Deus. Diz assim a Bíblia: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Amém? Somente estes versículos aqui eu quero ler com vocês. E aqui vem falando que nós devemos, ou os filhos devem honrar o seu pai, né? Diz também a sua mãe. Mas nós vamos focar, né, nessa noite, em breves minutos, sobre honrar o pai. Uma alegria ver alguns adolescentes, jovens lá do centro aqui conosco, né? Eu acredito que a maioria ou todos que estão aqui não imaginam,
Mas o primeiro líder de jovens encontro de fé em Novo Hamburgo foi eu, juntamente com o pastor. Hoje ele é pastor, né? O pastor Tiago, né? Nós, inclusive, morávamos juntos no mesmo condomínio, né? Aceitamos Jesus mais ou menos na mesma época também, né? Então, eu nem sei que ano faz isso, porque a gente fazem muitos anos, né? Lá na Tumeleiro ainda é, né? Começamos ali e Deus foi misericordioso conosco. Nós, juntamente com o Marlon, né? Eu, o Marlon e o Tiagão começamos também o trabalho na fase, que eu acho que existe até hoje, né? E é bênção, né? A gente poder ver que os anos se passam, a gente continua firme, os trabalhos continuam, né? E é muito bom, então, ver que aquilo que Deus começa, continua. E tudo aquilo que é trazido no sentido de servir, no sentido de projetos dentro da igreja, certamente são projetos do Senhor, e por ser do Senhor, eles permanecem. Irmãos, então aqui fala, né, a passagem que nós lemos sobre honrar o Pai. E aí eu quero com vocês, né, compartilhar e falar um pouquinho de como que foi. Vou começar pela minha infância, né, depois vou ir para a minha adolescência, a minha juventude. Eu ainda sou jovem, né, até hoje, assim, um jovem Senhor, mas ainda sou jovem. Então eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, porque eu acredito que tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, deve servir de testemunho para que outras pessoas venham entender aquilo que Deus quer fazer. Eu lembro que eu era criança ainda, e vim de uma família extremamente simples, pobre, humilde, financeiramente falando, né? Morava em uma casa de 3x4, morava eu, minha mãe, mais 2 irmãos, né? Um irmão e uma irmã, 3 filhos, portanto, e mais o meu padrasto. Morávamos nessa casinha pequena, dormíamos bem apertados, né? Colchãozinho na sala, eu e os meus irmãos. Enfim, e assim foi a minha infância, nesta casa pequena, né? Muitas vezes minha mãe tinha que cozinhar do lado de fora, ela fazia um fogareiro com algumas lenhas que ela achava, né? Um foguinho ali, e ela tinha uma ou 2 panelas somente, então ela não tinha gás, então ela cozinhava nessa panelinha para nós termos o que comer, né? Para nós nos alimentarmos. E eu lembro que ainda lá bem pequeno, sei lá, 6, 7, 8 anos, nós tínhamos os vizinhos, e sempre tem, né, queridos, entre os vizinhos num bairro, ou que seja numa vila, tem alguns vizinhos que têm uma condição um pouquinho melhor que o outro. E aí eu lembro dos meus amigos, né? Nós brincávamos na rua, jogávamos bola, enfim, todas aquelas brincadeiras que existiam, que infelizmente não existem mais hoje, né? E aí, sempre os coleguinhas, né, os meus amigos tinham coisas que eu nunca tive. Tinha bolachinha recheada, né? E eu lembro que daí nós íamos no passeio da escola, e eu tinha uma vergonha. Eu era criança, eu tinha uma vergonha. Minha mãe fazia aqueles pão caseiro com a farinha bem barata, né? Ficava meio preto o pão assim, meio escuro, aquela farinha comum, né? E aí, o que ela conseguia mandar para mim? Ela cortava umas 2 fatias daquele pão, atirava uma manteiga por cima, e era isso. Eu levava dentro de um saco de arroz. E esse, nós íamos, por exemplo, para o zoológico, né? As crianças da turma da escola. E aí, isso aí era a minha merenda. Aí eu chegava lá, os colegas abriam a bolachinha Negresco. Pai, eu tinha um sonho de comer uma Negresco, Binho. Eu tinha um sonho de comer uma Negresco, mas não tinha como comer uma Negresco. Aí eu dava uma rodeada no colega, não, isso não dava para gente, não, Negresco não dá para dar, é muito, né? E aí, comia aquele pão escondido, queridos, porque senão ficava com fome. Comia aquele pão, de vez em quando, uma professora tinha pena, daí dava um picolé, né? Dava alguma coisinha para a gente comer, e aquilo era uma alegria. Então assim foi a minha infância. Com 10 anos, então, ainda sendo, né, uma criança, eu tive que começar a trabalhar. E aí eu fui fazer o quê? Vender algodão doce e picolé na rua. Mal consegui empurrar o carrinho, né? Nas ruas, vendia picolé, algodão doce. Até os 12 anos, com 12 anos, eu fui trabalhar numa pequena fábrica de um padrinho meu, num turno, e no outro turno eu trabalhava.
Com 14 anos, que é a idade que muitos aqui têm, eu passei a trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Aí eu fui assim até mais ou menos 19 anos, trabalhando durante o dia, estudando à noite. Mas até os meus 18 para 19 anos, queridos, aí a gente vai crescendo, vai desenvolvendo a mente, as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente começa a pensar no futuro, né? Eu era um adolescente, um jovem extremamente inseguro, cheio de incerteza do futuro. Eu não sabia o que ia ser de mim. Eu, na minha concepção, o que eu ia ter, a família que eu fosse ter, o que eu ia conseguir alcançar, era aquela casinha de 3x4 no máximo, para mim também. Era no máximo, né, coisas que eu havia desfrutado até então. E isso não me alegrava. Afinal de contas, eu não gostaria que, quem sabe, um filho meu no futuro fosse ter a vida que eu tinha. Eu queria ter coisas melhores para mim e para as pessoas que fossem da minha família. Eu queria ter um futuro diferente, abençoado, um futuro mais legal, mais alegre. Mas a expectativa não vinha no meu coração e na minha vida. Eu não tinha essa expectativa. E aí, com 18 para 19 anos, eu lembro que um amigo meu, que ele estava afastado de Jesus, me convidou para ir lá em Porto Alegre, numa excursão da Assembleia de Deus, né, a um evento onde estaria cantando a cantora Cassiane. E como ele era desviado da igreja, estava afastado, ele disse: ela canta muito bem, vamos junto comigo lá. Eu digo: vamos, né, no ônibus. E era uma excursão dos jovens da Assembleia de Deus. Eu nunca tinha congregado, não conhecia nada de Deus. Fui no fundo do ônibus, bem quieto, apavorado, né, aquilo que estava acontecendo dentro do ônibus. Tinha uns jovens falando em língua, eu digo: são tudo louco, né? E fui. Cheguei lá, capaz que eu vou entrar dentro do ginásio Tesourinho. Fiquei na rua, não, vamos ficar aqui na rua, falei para o meu amigo. E aí comemos um churrasquinho, tal. Daqui a pouco, como ele conhecia ela, ele disse: ó, ela começou a cantar, vamos lá dentro, tu vai gostar. E eu lembro que quando eu coloquei o primeiro pé dentro do ginásio, eu me arrepiei tudo assim, até o meu rosto. Eu nunca havia sentido aquilo. E ainda eu fui no ouvido do meu colega e disse: rapaz, mas está frio aqui, né? E aí, como ele era conhecedor, ele me olhou e baixou a cabeça. E aí, queridos, eu não me lembro mais nada. Eu lembro quando eu voltei assim, eu estava, aqui era a plataforma, estava ministrando, né, os irmãos Louvor, Cassiane, enfim. Eu lembro que eu estava no chão, com umas 6, 7, 8 senhoras de mãos dadas assim na minha volta, sem sapato, os cabelos tudo soltos, né, falando umas línguas que eu não entendia. E aí eu lembro que eu acordei, voltei assim, chorava muito. E aí veio um outro irmão, me levantou. E aí aquele barulho do louvor, tal, ninguém conseguia conversar comigo. E aquela foi a minha primeira experiência com Deus. Mas eu confesso para vocês que eu saí dali, voltei da excursão e continuei minha vida. Passaram alguns meses. Este mesmo amigo me convida para ir a um culto, na Encontros de Fé, em Novo Hamburgo, na primeira congregação, o primeiro endereço que teve, que era em frente ao Bourbon, um salão bem pequenininho. Terça-feira à noite eu fui nesse culto com ele. Eu e ele gazeamos a aula para ir no culto. Para ir no culto pode? Não, não pode não. Conversa comigo depois com os líderes de vocês lá. Fui no culto, terça noite. E ali Deus tomou a minha vida. Pastor Walter ministrava, um homem de Deus. Eu aceitei Jesus. E eu digo para vocês, hoje eu estou fazendo 44 anos. Parece menos, né? Mas estou fazendo 44 anos. Eu tinha 18 para 19. Nenhum dia dos 18, 19 anos que eu tinha até hoje, eu me arrependi de ter aceitado esse Jesus e andado com ele. E eu lembro então que eu saí daquela noite, aceitei Jesus, chorei muito, foi me levado para aconselhamento, me aconselharam, me levaram a aceitar Jesus. Então fiz a confissão de fé, comecei a congregar, me batizei, e algo foi transformado no meu coração e na minha vida.
eu comecei a entender que Deus poderia fazer algo extraordinário no meu ser. Porém, tinha um problema. Eu fui criado sem pai. Como eu disse para vocês, morava junto comigo, na nossa casa, o meu padrasto. E como que foi a minha infância? Minha mãe, meu padrasto, ninguém era cristão. E eu lembro que o que eu presenciava era o meu padrasto batendo na minha mãe. Além de toda a miséria que nós tínhamos, de muitas vezes não jantar porque não tinha o que jantar, nós só almoçávamos. Ainda havia um ambiente extremamente hostil. O padrasto batia na minha mãe, batia em nós, nos colocava de castigo, falava um monte de coisas, palavras que não devem ser faladas por uma criança. Então eu tinha aqueles traumas na minha mente, no meu coração. Eu não gostava do meu padrasto. Eu tinha um problema com ele. Eu tinha uma dificuldade com esse camarada. Mas agora eu aceitei Jesus. E aí os obreiros começaram a dizer para mim, os irmãos, tu tem que amar ele. Tu precisa perdoar ele. E aí eu comecei a mudar o meu entendimento. E eu comecei a tratar ele diferente. E aí, para resumir para vocês, este homem, meu padrasto, depois eu comecei a avaliar só as coisas boas. E ele foi um homem muito simples, meio rude, iletrado, mas que sempre fazia um esforço para trazer, por exemplo, o alimento. Às vezes não conseguia, sempre trabalhou. Sempre, eu lembro que quando eu era criança eu tinha um sério problema e eu tomei durante 2 anos, todos os dias eu tomava 3 injeções. Chuva, frio, calor, e ele me levava nos braços para tomar essas injeções durante 2 anos. E aí os anos passaram. E no ano passado, ele partiu, o meu padrasto. E eu lembro que 30 dias antes dele morrer, eu fui até a casa da minha mãe, onde os dois moravam, Campo Bom. E eu disse, vocês não querem ir lá para casa? Ele estava com câncer, já no estado avançado. Eu tenho um espaço nos fundos lá, a gente faz um quarto bem bacana. Tem fogão, tem geladeira. Vocês vão ter o canto de vocês lá, mas para nós está mais perto. E aí sabe como é pessoas de mais idade? Não, de que jeito sair da nossa casa? Convencemos eles. E os últimos 30 dias da vida do meu padrasto foi morando comigo. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa de tardezinha do trabalho. Ele estava bem ruim. Não conseguia respirar mais sozinho. E aí eu levei ele até chamamos na verdade a ambulância, levaram ele até o hospital. De lá ele não saiu mais. Ele ficou alguns dias hospitalizado. Os últimos dias dele foram no hospital. E eu lembro que ele morreu numa sexta-feira. Na quinta-feira à noite, eu passei a noite com ele no hospital. Eu pude conversar com ele. Ele não falava mais, era difícil de entender as palavras dele. Eu me abaixava com o ouvido bem perto da boca dele para entender. Eu orei com ele quase a noite toda. E eu disse para ele, eu te amo. Vai tranquilo, cara. Pode descansar. Jesus está contigo. E eu lembro que ele pegou a minha mão. E ele fez assim para mim abaixar. Eu não falei isso para ninguém, estou falando aqui. E eu fui com o ouvido perto da boca dele. E ele disse, me perdoa.
eu te amo, ele falou para mim. Eu disse para ele, eu também te amo. Sabe, queridos, eu tive 2 pais, né? Meu pai biológico e tive esse meu padrasto que foi quem, do jeito dele, me instruiu algumas coisas que teve condição de me instruir. Este homem, meu padrasto, ele foi alguém que falhou bastante, mas teve muitos acertos. E no dia que eu saí lá pela manhã, então na sexta-feira pela manhã eu saí, fui trabalhar, em torno da 1 da tarde ele partiu. Mas por que eu estou falando isso, queridos? Quando eu tive várias conversas com ele, né? Não foi naquela última noite só que nós conversamos, enfim. Mas como eu disse para vocês, também tive, obviamente, um pai biológico. E o meu pai, biológico, ele era alguém que eu não cresci com ele, né? Aliás, até os meus 35 anos de idade, a família do meu pai não sabia que eu existia. Eu tinha irmãos por parte de pai. E eu convivi com meu pai durante 8 anos, antes dele partir. Há 2 anos atrás ele partiu. E eu lembro do dia que eu estive com ele. Eu disse para ele faz aniversário em dezembro, eu disse, pai, eu preciso conhecer os meus irmãos, meus sobrinhos, e eu vou me apresentar para eles no dia do teu aniversário. Se o senhor quiser preparar antes lá o ambiente, eu vou chegar lá com a minha esposa, só tinha o Daniel na época, meu filho mais velho, e eu vou me apresentar. E assim eu fiz. No dia do aniversário dele, peguei o carro, eu fui a 20 por hora, cheguei na frente da casa dele, desci, e aí ele já tinha falado, né, para a esposa, que sempre foi a esposa que viveu com ele. Então ele deve ter explicado que tinha outro filho. Eu cheguei, ela me recebeu muito bem. E eu fui conviver com meu pai. Eu tinha muitos motivos para não gostar e para desonrar o meu pai. Motivos naturais. Meu pai sempre foi alguém com uma condição financeira legal. Meus irmãos, um é formado engenheiro civil, outro é formado dentista, outro é professora. Tiveram faculdades pagas por ele. Hoje está bem fácil fazer uma faculdade, a época era muito difícil. E eu não olhei para isso, eu olhei para a oportunidade que eu tinha de conviver 8 anos com meu pai. E assim eu fiz. E eu lembro que um sábado à tarde minha esposa falou, não vai lá ver teu pai? Ele estava já acamado também. Normalmente nós nunca tínhamos em sábado, nós íamos aos domingos lá. Eu disse, não, hoje não. E ela insistiu, vamos lá ver ele. E eu chego na casa do meu pai no sábado à tarde, ele está muito ruim. Levamos ele ao médico. Eu falei aqui um pouquinho isso no domingo, né? Cheguei na casa do meu pai, a minha irmã que estava lá e minha madrasta não deixaram eu ir junto para levar ele até o médico. Eu disse, tá bom, levem vocês, não tem problema. E aí fui para casa com a minha esposa e tal. E quando eu cheguei em casa, eu disse para minha esposa, desce, porque eu não vou descer, eu vou ir lá na clínica ver e acompanhar o pai. Então, quando eu estou chegando lá, também está chegando a minha irmã dirigindo com meu pai. Botei o carro na rua e quando eu estou entrando assim, eles estacionaram o carro perto da entrada da clínica. E eu fui tirar o meu pai do banco do carona da frente para levar até lá dentro. Ele já estava de colocar ele na cadeira de rodas. Quando eu pego o meu pai no colo, eu percebi que ele já estava sem vida. Eu coloquei a mão, vi que não tinha batimentos. Entrei dentro da clínica e disse, olha, não está muito bem. Aí colocamos ele numa maca. Já veio uma médica, uma enfermeira e disse, ele já está sem vida. Meu pai, eu fui o que tive os últimos momentos com ele. E eu lembro que no
velório do meu pai. Eu estava ali, né, e o pastor veio para fazer a celebração, enfim, o ato fúnebre. E eu fiquei algumas horas ali, né, obviamente, neste velório. E eu estava muito em paz. Eu estava muito em paz. E eu lembro que quando meu pai estava doente em casa, já na cama, eu tive um momento extraordinário com ele também. E eu pedi perdão para ele. E ele disse: não, que é isso? Nunca fez nada. Eu disse: não, eu quero te pedir perdão porque eu nunca te honrei, né? 8 anos para cá, eu podia ter te procurado antes, tal. Por que eu dei esses 2 exemplos rápidos para vocês, queridos? Do meu padrasto e do meu pai. Quando eu era jovem ali, antes de aceitar Jesus, eu era extremamente inseguro e não tinha entendimento das coisas. Passo a aceitar Jesus, compreendo que Deus pode me dar muitas coisas, que Deus pode me fazer abençoado, que Deus pode me dar condição de alcançar grandes coisas, que Deus tem um chamado para a minha vida. Mas aí eu preciso compreender, entendendo isso, que a palavra de Deus diz que eu preciso honrar o meu pai. Eu fui criado, querido, sem nenhuma instrução, e só passei a ter a segurança e entender aquilo que Deus tinha para mim quando eu o aceitei e passei a andar com Ele. E eu lembro que a minha mãe, ela achou que eu estava ficando meio maluco, porque aquela terça-feira à noite eu aceitei Jesus e começaram a me instruir, e uma presença de Deus começou a tomar a minha vida. Eu passava as noites e noites trancado no meu quarto, lendo Bíblia, orando, lendo Bíblia, escutando louvor e orando. Eu fiz isso por muitos anos, por uns 2 anos eu fiz isso. O meu tempo livre, que eu não estava trabalhando, estudando no culto, eu estava na presença de Deus. E aí isso foi incendiando a minha vida, e eu fui conhecendo algumas coisas que eu não conhecia de Deus, e nós começamos a orar pelas pessoas, mesmo ali sem muito entendimento ainda, com 19 anos, talvez 20, e Deus começou a nos usar, as pessoas começaram a se curar, as pessoas começaram a ser libertas, e aí, com 20 anos, nós fomos convidados a ministrar pela primeira vez na igreja para os jovens, e aí ministramos, e aí tem toda uma história aí de 25 anos, 24 anos. Mas o que eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, jovem, adolescente? Eu não tinha condição nenhuma, expectativa nenhuma do meu futuro. Mas quando eu aceitei Jesus e passei de fato a buscar Ele, mergulhei na presença de Deus, Deus começou a me trazer as coisas. Eu venho dizer para ti nessa noite, querido jovem, adolescente, Deus, Ele não precisa que você venha de uma família estruturada. Deus precisa do teu coração. Não entra nessa conversa que você tem só um pai. E eu não estou falando porque eu tinha um padrasto e um pai, não é isso. Não entra na conversa que você tem só um pai. Porque se o meu e o teu pai natural não tiver condição de nos instruir, não tiver condição de nos abençoar, não der muito interesse, não tiver muito envolvimento conosco, nós temos um pai extraordinário chamado Deus, que tem a total condição de trazer tudo aquilo que eu e você precisamos. Quando eu passei a mergulhar nessa presença, nas coisas deste Deus, queridos, tudo começou a transformar. E se eu começar a falar para vocês tudo aquilo que pela misericórdia de Deus, Deus me deu condição de desfrutar no Brasil, fora do Brasil, são coisas que a minha mente jamais imaginou. São coisas que eu naturalmente até hoje não teria condições de alcançar. Mas um dia eu aceitei esse Jesus, e mais do que isso, como eu falei, eu mergulhei nesse Jesus. Então, se você, quem sabe, e o tema deste seminário, enfim, desses 3 sábados é paternidade. Se você tem uma dificuldade, se você tem um bloqueio, se quem sabe o teu pai não tem a condição de instruir a tua vida, não te preocupa.
você precisa fazer duas coisas: mergulhar na presença de Deus, e independente do jeito que o teu pai é, da condição que ele tem ou não, você precisa honrá-lo, porque está escrito na Bíblia. Eu honrei o meu padrasto, que tentou ser o meu pai em termos de criação. Eu honrei o meu pai natural e biológico, que nunca me deu nada em nenhum aspecto, nem no aspecto financeiro, nem no aspecto de amor, nem no aspecto afetivo, nada. Mas pela misericórdia de Deus, hoje eu tenho 2 filhos, o Daniel de 18, a Vitória de 11. E por este amor que Deus colocou no meu coração, eu consigo transmitir para eles este amor de pai. Deus, nessa noite, Ele quer tocar a tua vida, jovem, e Ele está trazendo o entendimento de que Ele é o Pai maior, que quer te orientar e te ensinar. Ele quer te dirigir, Ele quer tocar a tua vida. Quem sabe algum jovem ou adolescente que está aqui não tem honrado por completo o seu pai. Quem sabe alguns vão sair daqui, chegar em casa e vão ter que pedir perdão para o seu pai. Eu sou pai, queridos. Não levem para o lado que a gente, pai, quer ser chato, quer te tirar as coisas. Não entenda que o pai não quer te ver bem. Sempre nós, como pais, vamos querer o melhor para os filhos. Mas às vezes eu já tive a idade da maioria de vocês que estão aqui, e eu já entendia, né? Às vezes me falavam as coisas, eu achava, isso não é bem assim, eu sei o que eu faço. Nós não sabemos, em determinada faixa etária de idade que estamos. Nós devemos ouvir e honrar os nossos pais. Devemos honrar. Se você tem um pai, aproveita. Se você tem um pai, abrace ele. Ame o teu pai, aproveite. Chegue em casa, sabe o que você tem que fazer quando você chegar em casa, você que ainda mora com o teu pai? Abraça, dá um beijo nele e diz: pai, eu te amo. Pastor, mas o meu pai nunca falou isso para mim, eu também não vou. Não, é eu e você que tem o entendimento que você tem que fazer. Abraça o teu pai, dá um beijo nele e diz: pai, eu te amo. Talvez ele não vai entender nada, mas ele vai gostar de ouvir isso, e você vai estar honrando ele numa atitude simples dessa. Quem sabe alguns que estão aqui vão precisar chegar em casa e orar com seu pai. Ora com teu pai. Ô pai, vem cá, eu quero orar com o Senhor. Abençoa a vida do teu pai, honre ele, e o teu futuro será extraordinário. O teu futuro será próspero, o teu futuro será abençoado, o teu futuro estará dentro do propósito e da vontade de Deus. Vamos ficar de pé, queridos? Jesus te ama. Tinha pensado outras coisas para falar, mas eu queria conseguir falar alguma coisa, porque quando se trata assim de falar a respeito de paternidade, mexe um pouco comigo. Falei para o pastor Estevão ali, a gente ministra 20 e poucos anos, como eu falei, e hoje eu estava bem nervoso para ministrar, porque mexe com a gente, mexe comigo, por 2 motivos mexe comigo. Pela falta que eu tive de um pai, mas muito mais forte do que isso, mexe comigo porque Deus foi tão bom, que me abraçou como filho, e trouxe todo o entendimento que eu precisava para tocar a minha vida. Quando te sentir sozinho, jovem, quando te sentir que sabe que teu pai está longe de ti, dobra o teu joelho, e um pai extraordinário chamado Deus, filho chamado Jesus te abraça, te ama e cuida de ti. E sabe de uma coisa que eu sempre falo? O amor de Deus, ele é incondicional.
pela minha e pela tua vida. Então, jovem, eu quero dizer uma coisa para ti. Deus está sempre à tua disposição e estará contigo no teu futuro. Em todos os dias da tua vida, Deus estará contigo. Quem sabe daqui a alguns anos tu vai lembrar de uma palavra simples como essa de hoje à noite, de que Deus estará sempre contigo. Quem sabe você vai precisar lembrar disso. Deus estará sempre contigo. Se tu tem um pai, guarda isso, viu? Ame ele com todas as tuas forças. Estou falando agora naturalmente, um pai natural, biológico. Ame ele. Aproveite ele. Feche os teus olhos, por favor. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E enquanto nós adoramos, você pensa, medita em como está a tua vida. Você precisa pensar agora em como que está o teu relacionamento com o teu pai biológico e como que está o teu relacionamento com o pai maior chamado Deus. Pense sobre isso, se necessário for, peça perdão para Deus enquanto nós adoramos. A todos, nós irmos todos aqui na frente para nós orarmos juntos. Vem cá, queridos. Rapidinho, vem todos aqui, vamos orar juntos aqui na frente, enquanto a banda continua adorando. Vem cá. Vem cá, irmãos. Isso, vem aqui na frente, pode vir bem na frente aqui. Chegar aqui na frente, fecha os teus olhos e levanta uma das suas mãos. Isso, levanta a tua mão. Jesus vai tocar a tua vida. Ele está aqui nesta noite. Ele te ama. Oh, levanta a tua mão. Deixa este amor começar a tomar a tua vida. Deixa este amor do Senhor que está aqui começar a te envolver. Vem, 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 Senhor. Ele me ama. Fecha os teus olhos aqui na frente. Senhor, nós estamos na tua presença. Obrigado, Jesus, porque de forma alguma
quando nos desampara. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor, a Tua mão, o Teu abraço está sempre à nossa disposição. Nós nos humilhamos diante de Ti nesta noite. Nós nos humilhamos diante do Teu trono, diante da Tua grandeza. Ah, Senhor, aqui na frente há muitos jovens, adolescentes, Senhor, que quem sabe tem um futuro todo pela frente, mas pode haver uma dúvida, quem sabe possa haver uma insegurança na sua mente. Ah, jovem, eu me humilho diante de Deus nesta noite, abençoo a tua vida, eu abençoo o teu futuro, eu declaro o teu futuro abençoado em todas as áreas. E Deus manda dizer algo para você: descansa e espera no Senhor, já está tudo pronto. Eu declaro e profetizo que o teu futuro será extraordinário em todas as áreas. Eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, que vai se cumprir na totalidade a vontade e o projeto que Deus tem preparado para ti. Eu abençoo o teu futuro, eu declaro saúde física, saúde espiritual, eu declaro o teu chamado se desenvolvendo, eu declaro e profetizo e te abençoo nesta noite, em nome de Jesus. Repreendo toda intenção maligna, repreendo toda intenção do mal, todo plano do diabo, nós quebramos em nome de Jesus. E nós te declaramos, jovem, homem e mulher, você que está aqui na frente, abençoado, abençoada pelo Senhor. Oh, fecha os teus olhos, meu irmão. Deus vai te renovar nesta noite, Deus vai te trazer alegria, Deus vai te trazer paz. Deus toca a tua vida, Deus toca a tua vida, porque Ele te ama, Ele te ama. Vai, toca, vai, toca, vai, toca, vai, toca, toca Deus, toca Deus, toca Deus, toca Deus. Somos sua herança. Recebe a presença de Deus sobre a tua vida. Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo, toca, 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 em nome de Jesus. Oh, recebe o toque de Deus sobre a tua vida, recebe o renovo. Oh, toca Deus, toca Deus. Coração dispara em meu peito acelerado. Oh, aleluia. Não tenho tempo pra perder com meus sentimentos. Deixa Deus te tocar, não tenha pressa. Não tenha pressa, deixa Deus tocar a tua vida. Ele me ama. Ele me ama. Oh, Deus está tocando, Deus está tocando. Deus está tocando. Toca, toca, toca. Receba o amor, o abraço de Jesus sobre a tua vida. Oh, receba o abraço de Deus sobre a tua vida. Receba o abraço de Deus sobre a tua vida. Nós te abençoamos esta noite. Nós te abençoamos esta noite. Aleluia. Amém, jovens. Amém. Abraça quem está do teu lado. Isso. Abençoa a vida do teu amigo, do teu irmão. Isso, meu. Glória a Deus. Quantos estão felizes essa noite? Chegue em casa e abençoe o teu pai. Amém, queridos? Glória a Deus. O Senhor é bom. Quantos estão felizes com aquilo que o Senhor fez nessa noite? Glória a Deus. Agora, não vai embora com pressa. Vamos ter um momento de comunhão ali. Então desfrute também, dos teus amigos. Desfrute da pessoa que você convidou.
E vamos ficar junto na cantina, né, tendo um momento para honra e glória do Senhor, amém? Banda, é com vocês.